Fala galera, fala Juventude Supere, boa noite, que bom que você está com a gente conectado aqui até agora. Eu queria só fazer uma observação, a gente ficou legal nessa parada de fazer acústico, né, cara? Se duvidar, vai ser o primeiro disco da Juventude, vai ser acústico, não sei, né? Você está orando para Deus dar canções para a gente? Cara, eu queria te agradecer por você estar conectado com a gente aqui até agora. Eu queria já começar compartilhando com você uma coisa muito especial, que é a seguinte. Nós estamos no mês de dezembro e você pode dar um glória a Deus aí da sua casa, porque o mês de dezembro é o mês que, em nome de Jesus, nós vamos voltar às celebrações presenciais. Você pode acompanhar aí pelo Insta e pelas redes sociais da igreja, que a gente está aqui com a obra todo vapor. É isso que o Vinícius compartilhou com a gente aqui sobre a importância de ser generoso. Uma das coisas pelas quais a gente compartilha é porque você pode ver, visualizar mesmo o fruto da sua generosidade sendo bem aplicado para o serviço do Senhor. Você pode ver o que o Pai hoje compartilhou um vídeo com a gente falando sobre a importância de uma mentalidade, de uma cultura de generosidade dentro do corpo de Cristo. Nós, graças ao bom Deus e graças à gestão inteligente dos recursos que o Pai tem nos possibilitado a administrar, a gente tem conseguido avançar na obra e vamos voltar, se Deus quiser, na data prevista, no encontro presencial, sem ter a necessidade até agora de ter feito ainda nenhuma campanha. Só com boa gestão do recurso, com a generosidade dos irmãos, com as ofertas extravagantes, eu já compartilhei com alguns amigos próximos aqui, eu acredito que o Senhor enviará para a gente pessoas que serão abençoadas pelo fato de encararem uma cultura de generosidade nas suas vidas com seriedade. Eu acredito que o Senhor pode compartilhar, confiar recursos extravagantes na mão de pessoas específicas, porque elas são generosas e elas vão saber gerir bem aqueles recursos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor continue te mobilizando em generosidade, para que a gente consiga continuar avançando, porque você é, sim, um agente do Senhor nesse tempo. E para isso, o que eu queria compartilhar com você é o seguinte: a nossa previsão é de voltar agora em dezembro, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então a gente, como juventude, vai fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Você está ouvindo aí um monte de mensagem de desgraça na televisão, é segunda onda, e vai crescendo, e o leito está enchendo. A gente sabe que isso tudo deve ser considerado, tudo que o governo tem compartilhado para a gente, de dados, a gente tem que levar a sério, tem que fazer tudo o que o Ministério da Saúde compartilha como medida de segurança, mas nós não nos pautamos somente por isso. Nós temos um elemento chamado fé e esperança, que nos possibilita crer de que o futuro vai ser melhor do que o homem pode prever. Então, como juventude, a gente vai estar fazendo um movimento espiritual que é o quê? A gente vai passar 15 dias em uma jornada de intercessão pela volta da celebração presencial, pela diminuição dos casos do Covid, pela saída logo da vacina, para que a gente possa, todo mundo ser vacinado, e para que a gente volte em paz no dia 18, para que a obra conclua bem, ou seja, é uma big campanha de oração de 15 dias, para quê? Para a gente orar, para que tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus, e a gente volte a celebrar no momento certo, da maneira certa, como Deus quer. Então, a partir de amanhã, quarta-feira, todos os dias, às 23 horas, pegada de vigília de oração. Todos os dias, às 23 horas, no Instagram da Juventude Supere, e aí já fica o jabá aqui, se você não segue a gente ainda, vai lá no Instagram e bota lá Juventude Supere, e todos os dias, às 23 horas, vai ter alguém liderando um turno de oração para você compartilhar pedidos de oração, e vamos estar orando por esses pedidos em específico, pela cura, pela erradicação dessa doença chamada Covid, pela vacina, pelo nosso retorno. Vai ser um movimento de oração. Então, em resumo, todos os dias, a partir das 23 horas, um turno de oração que a gente vai fazer pelo Instagram da Juventude, e aí você pode estabelecer, de acordo com a sua vontade aí, na sua oração com o Senhor, propósitos ou jejum, para que você apresente ao Senhor durante esse turno. Você pode combinar em oração com o Senhor: eu vou fazer um jejum de 1 semana, e daqui a 1 semana, naquele dia, você vai, no momento de intercessão,
apresentar ao Senhor esse seu jejum, esse seu propósito, você fique à vontade para fazer como você quiser. Eu só não queria que você ficasse de fora, porque é muito bom ver as coisas de Deus acontecendo e é melhor ainda quando você constrói junto com quem está construindo. É muito melhor você sentir que o Senhor não precisava de mim, Ele contou comigo, eu disse sim, e eu pude ver Ele materializar uma maravilha no meio do seu povo. Você não fica com aquela sensação de que você está usando de algo que você não auxiliou a construir, mas você fica com o prazer de quem suou para poder ver a glória de Deus se manifestar. Não porque Ele precise de nós, mas porque a gente não pode viver sem estar perto dEle, sem estar participando do que Ele está fazendo. Então, sem mais delongas, depois de compartilhar isso com você, eu queria te dizer que é agora ou nunca. É o tema da nossa série de mensagens. Você já assistiu uma mensagem Power na semana passada com o Alan, na semana retrasada com a Roberta. O tema da nossa série é agora ou nunca. E o assunto que eu vou compartilhar com você hoje tem tudo a ver com o que a gente está falando até agora. O subtema é o seguinte, pega aí papel e caneta, anota no notes aí do teu celular. Você que tem o iPhone 12, bota aí na nuvem, no iCloud, salva aí. Aleluia. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte, eu não vou morrer com potencial, eu vou para cima. Não vou morrer com potencial, eu vou para cima. E aí o Job mandou uma mensagem para mim essa semana e falou assim, mano, não é eu não vou morrer com potencial guardado ou com o potencial preso? Não, é exatamente isso. Eu não vou pegar o meu potencial e vou arquivar ele, mas eu vou para cima daquilo que Jesus confiou a mim, eu vou para cima do destino que Ele confiou a mim, e eu vou colocar esse potencial em jogo, em campo. E eu queria compartilhar com você um versículo da palavra de Deus que está em 2 Timóteo 1, versículo de número 7. Você pode acompanhar aí pelo GC e você pode anotar também para você estar refletindo sobre as referências depois. 2 Timóteo 1, verso de número 7. E a palavra do Senhor diz o seguinte, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu quero falar sobre 4 princípios desse versículo aqui. O primeiro é o seguinte, já é o abre alas. Se Deus não nos deu espírito de covardia, mas muitas vezes nós somos medrosos e covardes, a gente está sob a influência de qual espírito? Se Deus não me deu um espírito de covardia, quando eu sou um covarde, eu estou sob a influência de qual voz? É debaixo de qual pseudo-autoridade que eu tenho transitado? Se o Senhor não nos deu esse espírito, agora você veja bem, porque a palavra fala um atributo do espírito que Deus não compartilhou, espírito de covardia. Quando ele fala sobre o que o Senhor fez por nós, é um trio de qualidades. Ele fala... Ele te deu um espírito de poder, Ele te deu um espírito de amor, Ele te deu um espírito de moderação. E aí eu queria que você refletisse um pouco sobre a galera que te cerca, os teus amigos, ou a galera que você conhece, os ambientes onde você está inserido. Você conhece um cara que já quase foi várias coisas? Os quase. Quando eu servi o quartel, tinha um amigo que o apelido dele era Quase. E ele era quase por quê? Porque ele tinha muita vontade de fazer um curso para se especializar, um curso operacional. Só que ele tinha medo. E aí o que acontecia? Ele quase foi guarda ambiental, ele quase foi patrulha de choque, ele quase foi mergulhador, ele quase foi. Ele era pleno fisicamente, ele tinha capacidade, tinha instrução, só que na hora de ir para o curso, o medo, que aqui está chamando de espírito de covardia, fazia com que ele achasse que ele não era capaz. E ele sempre era desligado dos cursos. Não por insuficiência técnica, não porque ele deu um mole e foi excluído, não, mas ele saiu porque ele não acreditou que ele ia até o final e tiraram ele. Quantos quase você já conheceu na tua vida? Pessoas que quase alcançaram um objetivo, quase concluiu a faculdade. Quase se formou no curso de inglês, quase que ele tira o diploma quase que eu aprendo a tocar guitarra,
Quase que eu sou jogador de futebol. Quantos quase você já ouviu na sua vida? E aí eu queria que você refletisse sobre algo, porque com certeza você vai identificar em você coisas que você quase foi, que você achou que você poderia ser. Quando eu perguntei uma vez para o meu primeiro chefe, eu tinha 16 anos, e eu falei para ele que eu tinha o sonho de ser, eu nem lembro o que era agora, já tive sonho de ser tanta coisa. Eu tive sonho de ser alguma coisa que eu perguntei para ele, eu falei para ele, você acha que dá tempo? Ele falou assim, meu filho, se você cismar agora, até astronauta na NASA tu consegue ser. Você tem o futuro todo pela frente, você tem potencial, você tem o que precisa. Não tem ninguém lá diferente de você, com 2 cabeças, 6 braços, é todo mundo ser humano. Se você decidir que você vai ser, se você tiver potencial para ser, você vai conseguir ser. E aí o que eu queria que você refletisse é o seguinte, quando você conhece pessoas que quase foram alguma coisa, que você sabe a história de vida dessa pessoa, eu queria que você pensasse sobre algo. Elas quase foram porque elas eram incapazes, ou você consegue identificar na história de vida delas que elas quase foram, não por incapacidade, mas por inconstância, indisciplina, desobediência, não ser perseverante. A maioria, se você tiver um exemplo diferente, manda um inbox para a gente, que é bom que a gente cresce, mas todos os exemplos que eu conheço, as pessoas que quase foram algo, elas não foram porque elas eram incapazes para uma função, mas é porque elas eram indisciplinadas, elas eram desobedientes, elas eram inconstantes. E aí que está o grande lance dessa história toda, de você morrer com o potencial guardado e não conseguir ir para cima dos objetivos que Deus coloca na tua vida, porque a persistência geralmente é o ingrediente que vai te conduzir como obediente ao lugar onde Deus te enviou. A persistência é o combustível que vai te conduzir para o lugar que Deus te mostrou. Se você for obediente, Deus te apontar uma direção, te inserir em processos, e você persistir no crescimento, persistir em passatempo, crescendo como Deus te direcionou, a obediência vai te conduzir através da persistência ao lugar em que Deus te confiou. Eu queria compartilhar com você características agora desse espírito que o versículo diz para nós, em 2 Timóteo, sobre qual é o espírito que Deus nos confiou. Primeiro, o que a gente compartilha sempre aqui, é um espírito de poder, ou seja, o Senhor te capacita com ferramentas espirituais, Ele te capacita com variedades de dons, com variedades de culturas espirituais, Ele te coloca em uma família, como a gente está aqui hoje. Na nossa família IB Supere, onde nós temos um ambiente que é apostólico, de envio, a gente tem um ambiente que é pastoral, de cuidado, de crescimento, a gente tem um ambiente que é profético, que mostra para você aonde você pode ir em Deus, mesmo antes de você se ver naquele lugar, ou seja, o poder que o Espírito Santo confia a nós, nos impulsiona para o nosso objetivo. Em segundo lugar, o espírito que a palavra diz é um espírito de amor. E a gente sabe que o nosso Deus se chama também amor. E a Bíblia ainda é mais específica. Ela diz assim, o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, aqui que a Bíblia, esse próprio versículo já está dizendo, só o fato do Espírito de Deus estar sobre você já faz com que o poder dele lance fora da sua vida o medo. Traduzindo, se você é dominado pela covardia ou pelo medo, o Espírito Santo que deveria estar enchendo a sua vida está em segunda ou em nenhuma opção na sua vida, porque a presença do Espírito do Senhor em nós lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Não é a sua coragem lança fora todo medo, não é o que você faz lança fora todo medo, a sua maturidade lança... Não, o perfeito amor, a saber, Deus, o perfeito amor, Ele lança fora todo o seu medo. A presença dEle em você. E, em terceiro lugar, um outro atributo chamado moderação, que aqui, no sentido da palavra, ele queria dizer o seguinte, trazer sanidade, clareza, equilíbrio para os pensamentos do homem. Ou seja, ele diz, esse
Espírito, ele te dá poder, ele te dá amor para lançar fora esse medo, e ele vai te ensinar a fazer isso de maneira sã, equilibrada. Ele vai te ensinar a ter uma vida equilibrada. Esses são os atributos que o Espírito confiou a nós para nos aproximar da essência de quem Deus é. Pense bem, se você manifesta essas 3 características do Espírito de Deus, você exala sobre a essência de quem Deus é. Quando você reflete essa glória de Deus para outras pessoas são afetadas por esses atributos através da sua vida, e elas passam a ter acesso à glória de Deus, e quando elas recebem a glória de Deus, elas estão aptas a compartilhar dessa glória. Então você cria um ciclo. O perfeito amor nos dá um espírito de sanidade, de moderação, e ele é poderoso para alcançar e fazer infinitamente mais. A questão principal, então, não é o que a gente tem que fazer, ou como a gente pode fazer, o que precisa, não. Todos nós podemos ser prodígios, a gente pode ser promessas, a gente pode ter para a nossa vida uma palavra. Você já ouviu falar aquela pessoa, não, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, Deus me mostrou, me revelou que eu vou ser. E tem aqueles caras assim que você vê a mão de Deus nitidamente na vida dele, você fala, esse aí, para esse o céu é o limite, nesse Deus tocou e ele vai longe. Só que às vezes você vê essas pessoas que está tão nítido para você, que para elas só o céu é o limite, só Deus pode limitá-las, que ele mesmo tocou, você tem essa visão, mas às vezes a pessoa não tem essa visão sobre si. E aí ela trabalha, como diz no linguajar da mecânica, em 3 cilindros, sempre abaixo da expectativa. Você enxerga que a pessoa pode estar voando, ela está rastejando, e você fala, cara, tem uma turbina na tua asa, Deus colocou uma turbina na tua asa, voa, cara. Não, eu não consigo, eu não posso. Não dá para mim, eu não acho que é assim, eu não acho que eu preciso fazer isso, eu não acho. E aí, a questão, para a gente chegar nesse estágio final de como Deus nos enxerga, ela tem pouquíssimo a ver com o que eu penso sobre mim e muito a ver sobre como Deus me enxerga. Tem pouquíssimo a ver sobre como eu me vejo, sobre o que eu penso sobre mim e muito a ver sobre quem Deus me criou para ser. Não tem a ver com aonde eu acho que eu posso chegar, mas tem a ver com o lugar onde Deus preparou para que eu chegue. Faz sentido na sua cabeça o que eu estou compartilhando? Então, a ideia não é que a gente chegue aqui a um consenso hoje de como eu faço para colocar essa potência para funcionar, mas é como que eu posso me alinhar ao coração de Deus para que a promessa que Ele já fez sobre a minha vida se materialize visivelmente através dos meus passos. Não é sobre ter a resposta certa, mas é como eu me alinho ao coração de Deus, de fato, que eu consiga viver como alguém que foi chamado por Jesus e entende o chamado de Jesus. Cara, eu já falei essa frase aqui outra vez, não tem nada mais frustrante do que você ver alguém que se apresenta como um filho de Deus e que você não consegue reconhecer Jesus na vida dele. Eu sou cristão, mas as suas atitudes não são atitudes de um filho. Porque o pai ama o seu filho e você não vive como alguém que é amado. A pior sensação do mundo é você olhar para uma pessoa que tem uma potência para ser lançada, tem uma potência para ser compartilhada, mas ela vive como se ela fosse qualquer pessoa no reino, um qualquer no reino, não um filho, um servo ou um escravo, mas não um filho. Então, eu queria que você se fizesse a seguinte pergunta: quem é você no reino e na sua família espiritual? Quem é você na família IB Supere? Jesus te tirou de onde você estava, não importa se você está chegando agora para essa família, se você já é membro de 20 anos, não importa se você é líder de célula, líder de ministério, se é visitante. Eu queria que você se percebesse agora, pensasse sobre si e se respondesse isso. Quem é você dentro dessa família espiritual? E para a gente não abrir muito o pensamento, eu queria só escolher 2 tipos aqui para que você, ao longo da mensagem, se identificasse e visse em qual posição você está.
eu queria que você pensasse sobre quem é você nessa família espiritual. Você é um edificador ou você é um usufruidor? Edificador é aquele que vai construir junto. Para quem já trabalhou ou já viu uma obra, não tem um cara lá fazendo tudo. O cara faz fundação, o cara bota tijolo, o cara emassa, o cara bota teto. Não. Numa edificação, tem um corpo de pessoas construindo, cada um fazendo o seu papel, cada um bota o tijolo, alinha a coluna, o outro joga a massa, o outro vai emassar, o outro lixa, o outro vai pintar, e aí daqui a pouco tá as paredes bonitas, porque um grupo edificou junto. Como em toda boa obra tem um mestre, o nosso mestre é Jesus. Na boa obra de Jesus, quem é você na família IB Supere? Um edificador ou um usufruidor? E eu não quero falar aqui num tom pejorativo, como se usufruidor, você está querendo dizer que eu não faço nada e que eu abuso. Não, eu estou querendo separar níveis de aprofundamento, níveis de profundidade sobre o qual as pessoas se lançam. Porque tudo certo, você conhecer Jesus, você se apaixonar por Ele e você tomar a sua decisão de reconhecer publicamente de que Jesus é o seu suficiente Salvador, e você faz aquela oração, entrega a sua vida a Jesus e você está salvo. O Espírito Santo vem sobre você, você recebe o Espírito e você está salvo. Teu nome está escrito no livro da vida. Só que o que acontece é que você entrou pela porta de um reino. Agora, o que você vai fazer? Você vai relaxar a posição ou você passa a servir aquele reino? Não tem problema nenhum. E assim, a gente vê pessoas apaixonadíssimas que não têm tantas atribuições, mas ela só tem uma rotina de vir à celebração e agradecer a Deus por ter sido salvo, e tudo bem eu vir na celebração e sentar e assistir um culto. Tem pessoas que tudo bem fazer isso. Agora, tem outras pessoas que parece que elas olham para os olhos de Jesus, e quando elas olham para aqueles olhos queimando em chamas de fogo, quando elas fixam o olhar em Jesus, ele fala, eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar parado, eu tenho que ir desesperadoramente em direção a Ele. Eu tenho que pegar cada caminho que Ele me disser que eu tenho que pegar, eu tenho que fazer o que Ele tem que fazer, eu tenho que acordar preocupado em o que Ele selecionou para eu fazer hoje, que eu não me permito passar um dia com Jesus construindo algo e eu estar à parte do que Ele está construindo. Para essas pessoas eu queria dar o nome de edificadores. Jesus nos deu uma missão e essa missão é coletiva, independente de se você optar por só usufruir daquilo que o Senhor oferece ou de edificar junto a Jesus. Ele nos deu uma missão específica, e essa missão ela está em Mateus 28, versos de 18 a 20. Vamos ler comigo. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Você conhece esse trecho como a grande comissão. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus olha para os caras e fala assim, eu posso tudo. O poder, o Pai me concedeu o poder, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. E aí, com essa autoridade, ele vai e dá uma missão para os discípulos. Ele fala o seguinte, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por partes, a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão. Quando você ouve essa palavra, te dá um tom de quê? De ação, né? De que você vai precisar ir para algum lugar, fazer algo. Vão. Tem movimento nessa palavra. Eu não consigo conceber a imagem de alguém que o Senhor dotou de potencial e esse potencial é desenvolvido sentado em casa vendo televisão. Então, esse é um motivo para você servir. Se você precisa de um motivo para servir, para estar dentro do corpo, dentro de um ministério, servindo,
Esse é um dos motivos, porque o Senhor falou que você tem que ir, sair de casa. Esse é um dos motivos pelo qual você sai da sua agenda, da sua rotina, e se enquadra na rotina do Senhor, porque Ele tem uma agenda e a sua agenda se encaixa na dele. Nunca Ele se encaixa na sua agenda. É a minha agenda que converge ao redor de Jesus, e não Jesus que se adequa à minha agenda. Faz sentido o que eu estou compartilhando? Vão e façam discípulos. E a gente já compartilhou o ano inteiro sobre discipulado. Tem uma frase do Joab que eu acho que é a 7ª vez nessa semana que eu falo para alguém, que discipulado é descer para o lado e trazer Jesus para a vida da pessoa. Discipulado é descer para o lado e trazer Jesus para a vida da pessoa. Não se faz discipulado EAD. À distância. Discipulado intuitivo. Não existe. Discipulado é pessoal. É relacionamento, é estar perto. Para você estar perto, você tem que estar envolvido com o corpo. Sabe quando escuta assim, que a gente precisa ter comunhão? Não é, a gente precisa de salgadinho no final do culto. A gente precisa ter algo em comum que nos una. E o que nos une não são os eventos. O que nos une é a pessoa de Jesus. Nós nos reunimos em torno da pessoa de Jesus. Então, o que Jesus quiser estar fazendo é aquilo que a gente quer estar fazendo. É viver em comunhão, eu preciso fazer coisas que eu nem estou tão afim de fazer, mas é bom para o meu irmão, então eu abro mão do meu conforto, da minha vontade, para ir em direção ao meu irmão. Sábado, de noite, friozinho, na hora que você pode estar assistindo Netflix, comendo uma pipoca tranquilão com a Dona Maria em casa, e acontece um problema e você tem que ir auxiliar um casal que está passando por um desafio. Você queria ficar na sua casa, mas por estar reunido em comum união ao redor de Jesus, eu não posso deixar que o meu conforto me tire da minha missão, que é servir os meus irmãos. É por isso que você participa de discipulado. É por isso que você diz sim para liderar uma célula. É por isso que você diz sim para abrir a sua casa para uma célula. É por isso que você sai de casa na sua folga e vem para cá para emassar a parede. É por isso que você tira do seu recurso sobressalente para investir numa máquina que vai ajudar a pintar a fachada da igreja. É por isso que ao invés de você viajar, você passa o final de semana servindo na sua comunidade no Drive-Thru do Amor, porque estamos reunidos em comum união ao redor da pessoa de Jesus, fazendo discípulos. Não é porque não é opcional, é uma missão dada por Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha que interessante aqui agora, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Em outras traduções, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu tenho confiado a vocês. Sabe o que isso significa? A sua missão não acaba se o seu irmão erra, mas se ele erra, a sua missão é ensinar qual era o jeito de fazer o certo. E não se ensina o jeito de fazer o certo sem relacionamento. Tu está entendendo que o teu potencial, assim, se eu estou perto de Jesus para eu levar a sério a missão que Jesus me confiou, não dá na inércia, não dá guardando o meu potencial, não dá para ser tipo Romário, eu não treino, só jogo. Sacou? Não tem. Você tem que estar envolvido, você tem que fazer parte, você tem que fazer sacrifícios e você tem que respeitar processos, porque para ensinar a guardar os mandamentos, letra A, você vai ter que aprender quais são os mandamentos de Jesus. Para isso você vai ter que ler a sua Bíblia. Não vai descer um anjo do céu e vai falar, meu filho, estes são os mandamentos que o Senhor vos dez. Porque ele já fez isso com outra pessoa. Já está impresso. Você tem que ler a sua Bíblia. Para você discernir quais desses mandamentos o seu discípulo vai precisar aprender, você vai ter que orar. Que é para discernir espiritualmente entre a palavra e a maneira como o seu discípulo está vivendo. Então, você vai precisar ensiná-lo a obedecer. E aí, Jesus fecha com chave de ouro. Ele fala assim, e aí, eu estarei com vocês todos os dias,
até o fim dos tempos. É assim, ó, Jesus está mostrando para os caras um caminho. É como se ele estivesse dizendo assim, se você não estiver fazendo o que eu estou falando aqui, não adianta me perguntar por que eu não estou aparecendo, que a tua voz está baixa, eu não estou conseguindo te ouvir, não. Entra nesse caminho que eu estou te mostrando, vive dessa forma, e você vai ouvir a minha voz mais claramente. Que a questão não é eu estar falando ou não estar falando, é a quantos quilômetros de distância você está de mim enquanto eu estou falando. O pastor Alex tem uma frase que é maravilhosa, Deus não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos que são mais dedicados. Jesus teve vários discípulos, 70 andavam perto, 12 ele escolheu para caminhar mais próximo, daqueles 12, 3 o acompanhavam mais intimamente, e daqueles 3, um deitava a cabeça no ombro dele e foi chamado de amigo na palavra de Deus. Então, Jesus fez diferença entre algum deles? Não, mas tem aqueles que escolheram passar mais tempo perto dele e ouviram mais claramente. Esse que deitou a cabeça no ombro de Jesus e que foi chamado de amigo, foi a quem Jesus compartilhou a visão profética de Apocalipse, que foi João. A pergunta mais chave do cristianismo, como vai ser no fim dos tempos, no fim de tudo? Qual é a visão de Jesus sobre o fim dos tempos? Jesus compartilhou para o que andava mais perto e que deitava a cabeça no seu ombro. Quanto mais profundo você vai em Deus, mais apto você está a ouvir os segredos de Deus. A palavra fala, os segredos e os mistérios do Senhor estão reservados para aqueles que o temem, aos quais ele revelará a sua aliança. Não é isso? Você pode ir tão profundo no Senhor quanto a sua lealdade te permita estar, quanto a sua obediência te permita estar. Então, a pergunta é essa: quem é você nessa família? Um usufruidor ou um edificador? A sua potência está sendo usada para usufruir, para receber apenas do que o Senhor tem feito, ou você tem recebido e transformado isso em um movimento de edificação? Você pode ter olhado para Jesus e recebido essas palavras com o coração em chamas, e isso te desperta para um senso de urgência, que te coloca nesse processo junto com Jesus, do qual você pode e quer fazer parte de tudo aquilo que o Espírito está desenvolvendo. Edificadores são essas pessoas que têm um desejo apaixonado de passar o bastão para a próxima geração com fundamentos e base sólida. Sabe quando você olha assim para algumas coisas... não sou tão veterano de igreja assim, né? Deve ter, sei lá, uns 15 anos. E quando eu cheguei para conhecer Jesus, de quando eu cheguei até agora, a gente vai ouvindo mensagens, vai lendo a palavra, vai conhecendo pastores e vai compartilhando e recebendo, e você vai avançando na caminhada, e você fala assim, cara, como seria bom se quando eu cheguei, quem veio antes de mim já tivesse me passado dessa forma, que eu não precisasse passar por tanto desafio que eu passei, bater tanta cabeça. Edificadores são essas pessoas que eles querem construir, assim, no topo da sua vida, no teto da vida deles, um piso, para que a próxima geração comece dali para frente. Não precisa que quem vem depois de nós, os nossos filhos, sobrinhos, tenham que se arrebentar todo para reaprender o que a gente já pode passar. Edificadores são pessoas que estão construindo uma estrutura para que a próxima geração já comece de onde a gente vai parar. Não tenham que refazer o trabalho. Sua mãe já falou para você assim, quem faz mal feito faz 2 vezes. Já falou isso para você? Olha, isso independe de ser de propósito ou sem querer. Não vou preparar caminho para ninguém, não, de propósito. Quem vai chegar depois vai ter que fazer de novo. E sem querer. Eu não sabia que também vai ter que... É por isso que o Senhor, diversas vezes na palavra dele, ele diz que a gente tinha que caminhar em profundidade e amor, lendo a sua palavra, meditando na sua lei, e em intimidade em oração, que é para que nós não nos percamos no meio da caminhada, para que a gente não venha se perder no meio da caminhada. Então, eu queria compartilhar com você um texto
que está em Lucas 9, de 57 ao 62, e eu quero compartilhar com você 3 respostas ao chamado de Jesus, que, ao meu ver, não são as melhores respostas, para que você se identifique dentro de uma delas e que você viva plenamente o seu potencial em Jesus. Se você deseja não morrer com o seu potencial guardado ou passar a vida inteira com o seu potencial escondido e quer viver plenamente, Jesus vai te chamar e você pode responder de 3 formas que não são tão adequadas. Eu queria que você se atentasse aqui, são 3 ferramentas para que você fique atento para não cair nelas. A palavra de Deus diz em Lucas 9, do 57 ao 62. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Parece completamente sem sentido a resposta que Jesus dá para o cara. O cara fala assim, tu imagina, eu vou contigo para onde você for. Para onde você for, é do jeito que você for. Mas só que Jesus não estava com a ótica dele limitada ao que saiu da boca do cara, mas a intenção do coração. E quando ele fala, eu vou fazer parte do que o Senhor está fazendo, primeiro, ele se convida para ir para andar com Jesus. Ele vai lá e se mete, eu vou e pronto, com o Senhor. E aí Jesus olha para o coração dele e fala, cara, até as raposas têm as suas tocas, a ave do céu tem o seu ninho, mas eu, que sou o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. E aqui essa passagem, ela é um pouco depois daquela passagem que descem o aleijado pelo telhado, e Jesus estava numa casa que era para ele estar repousando, e ele sai, teoricamente, ali, a cronologia é essa, ele sai para caminhar e ele é abordado. E aí ele fala, cara, eu sou o Filho do Homem, e eu não tenho 1 segundo de descanso. Se tu quer descanso, não é aqui, está no lugar errado. Essa é a resposta para o cara que se oferece com esse coração para caminhar com Jesus. Pode ter diversas interpretações, mas o que eu quero tirar daqui com você hoje é, quando você diz um sim para o Senhor, você tem que estar alinhado em oração com Ele, pois você não pode dizer sim para coisas que você supõe que foi Jesus que te chamou. Sabe o lugar onde você está que o seu coração queima para fazer o que você está fazendo? Seja lá o que você está fazendo, você pode estar tirando foto, tocando aqui, você pode estar evangelizando na praça, mas tem um lugar que você sabe que aquele é o lugar que o Senhor te colocou. Que você pode fazer 24 horas aquilo ali sem descansar, você pode estar morto de cansaço, mas não é fadigante, porque você está fazendo exatamente o que você nasceu para fazer. Quer um filtro? O filtro é o seguinte, estou pensando em desistir do ministério tal porque eu estou muito cansado. Saia. Porque se o seu cansaço, se a sua fadiga é maior do que a certeza de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, é porque você não está fazendo a coisa certa. Porque se você... Olha só, eu já peguei o Joabe, por exemplo. Se você tem o coração focado no propósito do lugar onde você está, o Joabe está aqui com a gente hoje, tocou violão na adoração lindamente, maravilhosamente. Durante o dia inteiro ele estava quebrando tijolo, virando massa, levantando parede, varrendo, fazendo café, indo na rua comprar ferramenta, equipamento, e à noite ele estava adorando. Por quê? Ele pode estar morto de cansaço, mas ele sabe exatamente o que ele está fazendo na terra. Então eu posso abrir mão de tudo, menos de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Abrir mão do propósito de Deus para a minha vida nunca é uma opção. Eu abro mão de qualquer coisa em prol de estar fazendo o que Deus me chamou para fazer. É isso. É exatamente isso. E aí você pode fazer uma série de colocações e falar, não, mas se for assim, se eu for prejudicar a minha família e tal, não. Se Deus te colocar num lugar e você estiver num lugar onde
a vontade de Deus para a sua vida, a sua família vai estar sendo preservada e não vai ser um problema, porque o Senhor criou a família, então não é do interesse dele de que o projeto dele para você atribule a sua família, porque ele construiu a sua família. É incrível como tem tudo para dar errado, mas por você estar fazendo, para Deus dá tudo certo. Eu trabalho por escala, o Alan trabalha por escala, mas um monte aqui trabalha por escala. Às vezes você olha assim no mapa e você sabe que a escala muda a qualquer hora. Basta o cara te ligar daqui a pouco e falar, não, amanhã você vai vir, mas a minha escala é depois da manhã. Não, mas amanhã você vai vir. Mudou. Era, não era? Então agora não é mais, agora é outra coisa. É só isso, basta um telefonema. E você marca um compromisso. Cara, já aconteceu isso tantas vezes comigo. Alguém me liga e fala, cara, tem como você estar aqui no encontro de jovens data tal, horário tal? Aí eu olho na minha escala, tem. Eu estou de folga. Não estou de extra, não estou nada. Eu vou lá e boto o meu nome. Mano, pode ser 20 dias. O mundo vai girando tão tortamente até esse dia. E minha escala muda, e me muda de função, e eu estou de extra naquele dia, e vai acontecer não sei o que, vai mobilizar efetivo, e vai não sei o que, não sei o que. Cara, eu ficava desesperado. Agora eu ligo para a pessoa e eu falo, amigo, eu trabalho por escala. Se acontecer de mudar, quando estiver perto eu vou te avisar. Pode deixar alguém... Mas é incrível que parece que o mundo espiritual assim começa a borbulhar, senão a gente tem que fazer aquilo dar ruim, tem que fazer dar ruim. Mas o Senhor controla todas as coisas, Ele tá no governo de todas as coisas. Então, quando Ele te seleciona para estar em um lugar, Ele proporciona o caminho. Pode ventar, pode balançar barco, pode chover, pode dar medo, pode dar até náusea, mas você vai chegar em terra firme, em segurança, porque é do interesse do Senhor que você esteja onde Ele te levou. Então, se você tem um potencial e Deus te confiou em estar em um lugar, que você tenha certeza de que aquele lugar é o lugar onde o Senhor te mostrou, onde Ele te revelou, e que você não desista no meio do seu caminho. O segundo exemplo, continuando no versículo, a palavra diz o seguinte: a outro, Jesus disse, olha como é que já mudou a história, não foi o cara que veio, Jesus disse. Jesus fez um movimento e disse, siga-me. Ou seja, se Jesus fala para ele, siga-me, mano, mensagem de janeiro, quando Jesus te chama, a única resposta é partiu. Vamos embora. Jesus disse a ele, siga-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Jesus chama o cara e o cara, é muito sutil. Mas Jesus faz um convite e ele impõe condições a Jesus. Quando Jesus te convida, quando Ele te insere dentro de uma família de fé, quando Ele te convida para um ministério, Ele tem condições, você não tem condições. Você não impõe a Jesus condições, você encara os processos a que Jesus te insere e você vai amadurecendo de acordo com os processos. Você já viu assim que às vezes alguém chega, vou dar o exemplo aqui nosso, né? A pessoa chega aqui e aí ela é inserida na classe de novos membros. E aí ela, não, mas eu não quero, domingo não dá, não sei o quê, eu não posso, e eu quero fazer de outra forma, eu quero assim, não sei o quê, eu quero, dá para servir no quê? Eu sei tocar, Joab, eu sou da banda, eu sei cantar, não sei o quê. E a pessoa chega e ela impõe para Jesus condições para o convite. E aí a resposta de Jesus para ele é, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Jesus está falando assim, para uma vida terrena, eu sou a resposta, mas você eu estou convidando a anunciar algo que é eterno. Então, a sua prioridade agora não é focar no que já aconteceu, no que a própria terra já colheu para si de volta. A sua prioridade agora é focar no que eu estou construindo para a eternidade. Quando Jesus te chama, a única resposta plausível é, partiu. Partiu. Você não impõe condições, você simplesmente vá. Então, o primeiro foi, você não se intromete e diz para Jesus aonde você vai servir, você ouve a voz de Jesus. E quando Jesus te chama, não é você que impõe condições, mas é
Jesus que diz para você como vai ser o processo. E a outro, que é o terceiro princípio, a outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui, apesar de ser um trecho bem curto, aqui tem muita coisa profunda guardada. Jesus chama ele para o discipulado, e aí o cara, além de ter aquele tonzinho de impor uma condição, que é, deixa eu me despedir das pessoas, ele tem saudade do que ele está deixando para trás. Quando você olha para Jesus, você está olhando, é assim, ó, é tipo curva de bolsa de valores em alta. A tua vida está lá em baixa. Quando tu olha para Jesus, quando você entra nesse ambiente chamado glória de Deus, quando você recebe a presença de Jesus na sua vida, é só assim, ó, o gráfico só sobe. Ninguém sente saudade de tomar prejuízo. Quem tem saudade? Pô, aquela época que eu me dava mal era maneiro. Ninguém sente. Jesus olha para ele e fala assim, cara, ninguém põe a mão no arado e olha para trás e é apto no reino de Deus. Pô, você está entrando numa outra atmosfera. É aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Quando Jesus ressuscitou, ele te elevou ao mais alto dos céus e ele te assentou ao lado dele, de onde você governa ao lado dele. Ele falou assim, não, cara, eu te tirei de uma vida de escravo para uma vida de governo. Então você não olha para trás com saudades da época que você era escravo. Você olha para mim, eu estou te levando para um destino que você nem pode imaginar qual é. Você está indo para um lugar que é infinita. Olha só, você está vindo de Jesus, porque a sua origem é filho amado dele, você está vindo de Jesus para Jesus, e no caminho entre a sua origem, que é nele, e o seu destino, que é nele, o caminho para esse destino é ele. Ele tapou todas as brechas. O seu passado não é a sua condição de sofrimento anterior. O seu passado é a sua origem de filho amado nele. O seu caminho não é o lugar para onde a sua vida tenta te empurrar. O seu caminho é permanecer nele. E o seu destino não é nada que você possa alcançar com as suas mãos, mas o seu destino é ir de volta para ele. Então você consegue perceber como, às vezes, a gente fecha a nossa mente, como a gente se inferioriza em relação àquilo que Jesus pensa para nós. A gente, às vezes, é tão medíocre que a gente pensa que, através da nossa força, a gente pode gerar algo. Você quer ver um exemplo simples? Você vai orar por alguém por cura. Nós vamos passar por 15 dias em oração por cura. Você vai orar por alguém para que aquela pessoa seja curada em nome de Jesus. Alguém chega para você e te faz um pedido de oração. Cara, eu queria que você, na célula, por exemplo, queria que vocês orassem por fulano. Fulano está com Covid. Ou eu queria que vocês orassem pela irmã tal, que a irmã tal tem uma doença rara, e queria que vocês orassem agora. A primeira resposta que vem na nossa mente, dificilmente é, eu vou orar e Jesus vai fazer agora e ela vai ser curada agora. A primeira coisa que vem na nossa mente imediatamente é, será que aquele pecado que eu cometi ontem diminuiu o meu poder e eu vou orar agora e ele não vai ser curado? E se eu orar agora e ela não for curada, será que eu não sou tão best friend de Jesus e por isso que... Mas será que eu sei orar direito para aquela pessoa ser curada? A gente limita, como o salmista diz, que uns confiam em carros, outros em cavalos. Ele está querendo dizer isso. Ainda tem gente que está achando que é por ele que ele consegue fazer algo. Mas é independente dele que pode fazer algo. É assim, ó, você está intercedendo por, mediar. É assim, ó, você está pegando um pedido e você não tem autonomia nenhuma para materializar aquela cura, mas você tem livre acesso a quem com uma palavra pode gerar vida. E aí você fala assim, Senhor, eu estou em representação aqui, representando fulano.
apesar de mim, tenha misericórdia, porque o teu sangue já comprou essa cura. Já pagou o preço por essa cura. Então, não é pela minha força. Quando a gente fala sobre colocar o seu potencial à disposição, não morrer com ele guardado, mas ir para cima, é sobre isso que a gente está falando. Não porque você tenha força ou porque você seja bom pra caramba para resolver, mas porque estar em Jesus vai fazer com que, apesar das suas dificuldades, das suas fraquezas, dos seus erros, do quão você não se ache capaz, mas a certeza de que Ele é capaz, vai fazer com que, através da sua vida, a sua potência seja revelada para aqueles que estão ao seu lado. Eu quero orar por você que, em algum momento dessa mensagem aqui, se identificou com alguma dessas situações. Pode ser por uma dessas 3 respostas que esses discípulos deram a Jesus. Talvez você também tenha chegado e tenha se percebido, cara, eu pensava que eu era um edificador, mas eu percebi que eu estou, na verdade, em modo stand-by, só usufruindo. E assim, eu sei que não tem problema nisso, mas eu não quero só isso. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais íntimo em Jesus, eu quero construir com Jesus, eu quero avançar com Jesus, e essa palavra queimou no meu coração, e eu digo sim para Jesus essa noite. Se você está nessa condição, eu queria que você mandasse uma mensagem para a gente aí no chat do YouTube, ou você mandasse uma mensagem no inbox das nossas redes sociais, porque eu acredito que, por mais que não tenha plateia na sua casa, por mais que não tenha gente te assistindo, mas que eu não te convide agora a vir aqui na frente da igreja e todo mundo ver o que você está fazendo, o seu sim no secreto de onde você está agora pode abrir as portas para uma nova realidade espiritual na sua vida. O teu sim agora na sua casa, no ônibus, onde você estiver ouvindo essa mensagem, pode ser o start de um novo tempo em Deus para você. Então, eu queria muito que você compartilhasse com a gente. Para quê? Para que a gente te acompanhasse nessa caminhada, para que a gente orasse com você, para que a gente continuasse com você os próximos passos que você vai precisar dar. Se você também está voltando para essa caminhada com o Senhor, hoje é um dia de recomeçar, de voltar aos caminhos de Deus, também mande uma mensagem para a gente, para que a gente faça contato com você e a gente consiga te ajudar a dar esses próximos passos no seu retorno para o Senhor. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora onde você está. Não sei se você está em casa, se você está voltando do trabalho, se você vai precisar apenas ficar atento, mas se você puder, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você e com você essa noite. Pai amado, muito obrigado porque nós acreditamos nessa geração. Nós acreditamos na Juventude Supere, nós acreditamos na missão que o Senhor nos deu de discipular a Baixada Fluminense, de reconectar as pessoas com o Senhor, de trazer as pessoas para a tua família, e nós, ó Pai, honramos a missão que o Senhor confiou a nós, ó Pai. Então nos ajude, ó Deus, a entender o nosso papel na família, a usar o nosso potencial, a não ficar com ele retido, guardado, mas ir para cima do destino profético que o Senhor tem nos mostrado. Ensina a gente, ó Pai, quais dons usar, qual maneira usar, como avançar, ó Pai, para que a Baixada Fluminense seja alcançada através das nossas vidas. Levante sobre nós, ó Pai, lideranças, pessoas que vão participar da política nos próximos anos na Baixada Fluminense. Ajude entre a gente, ó Pai, a despertar visões, ó Pai, para a gente servir o nosso bairro, como a gente serviu na Palmeirinha. Dê criatividade para a gente ir para as ruas evangelizar, para a gente servir em atos de bondade. Levante lideranças, ó Pai, apaixonadas por servir em atos de bondade. Eu te peço, Pai, também que os nossos irmãos que estão conosco, que servem em ministérios, ó Pai, são líderes de célula, são líderes de faixas etárias, aqueles irmãos que estão sendo preparados para acessar as células, aqueles, ó Pai, que abriram as portas das suas casas para uma célula, quem discipula 100 pessoas, quem discipula 10 pessoas, quem discipula uma pessoa, Pai, ajude-os, ó Pai, a encontrar no seu coração o senso de urgência daqueles que vivem fazendo exatamente aquilo que o Senhor os chamou
chamou para fazer, ó Pai. Que o Senhor tire qualquer pensamento, ó Pai, do inimigo de que servir é um fardo, de que servir é cansativo, mas, Pai, que a nossa doce recompensa seja a Tua presença em tudo aquilo que a gente fizer. Que o Senhor desperte o nosso coração, acende o fogo no nosso coração, ó Deus, que a gente passe tanto tempo olhando para o Senhor, que a gente fique apaixonado, ó Pai, de tanto olhar para o Senhor, que a gente fique desesperado pelo próximo segundo, pelo qual nós iremos comunicar com o Senhor novamente em oração, em adoração. Pai, em nome de Jesus, sobretudo eu te peço que cure, ó Pai, qualquer dor na alma, Pai, de pessoas que podem ter sido abusadas, ó Pai, por alguma autoridade eclesiástica, ó Pai, por pessoas que podem ter sido desacreditadas e por isso podem estar traumatizadas, por aqueles que ouviram palavras de que eles não eram bons o suficiente, de que esse lugar não era para eles, de que eles não nasceram para liderar ou para edificar, ó Pai, que em nome de Jesus essa cadeia seja quebrada hoje, ó Pai, que essa algema seja tirada, ó Pai, que o Senhor floresça, ó Pai, com uma semente de vida, de esperança, de renovo, ó Pai, para a vida dessas pessoas que, Pai, daqui para os próximos 15 dias, ó Pai, o Senhor incendeie o coração, ó Pai, da juventude supere, para que a gente caminhe em oração para o nosso retorno presencial, Pai, que a gente movimente o mundo espiritual em favor de que dê tudo certo, ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que seja uma inauguração, ó Pai, apaixonante, ó Pai, que a gente venha para cá, ó Pai, para celebrar juntos, ó Pai, que a gente atraia a Tua presença, ó Pai, que a gente seja beneficiado, ó Pai, com o presente do Senhor se fazer presente, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te celebramos pelas canções, pela adoração, celebramos, ó Pai, por todos aqueles que têm servido durante esse tempo, na certeza de que estamos indo para o melhor ano das nossas vidas, ó Pai. Pode ser, ó Pai, que os desafios sejam mais agudos, e se eles forem mais agudos, o Senhor dará novas estratégias. Ó Pai, se os desafios mudarem, nós iremos nos readaptar. A única coisa que a gente não aceita é passar um dia sequer sem adorar o Teu santo nome, sem bendizer o Senhor, sem devolver a Ti, ó Pai, pela glória que o Senhor confiou a cada um de nós. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém, amém e amém. Continua conectado com a gente ainda tem um bate-papo. Voltamos. Boa noite, Juventude Supere. Palavra abençoada, palavra de edificação, palavra que nos trouxe um encorajamento. O tema, eu não vou morrer com potencial, eu vou para cima. O que mais te marcou, Jair? Acho que o que mais me marcou foi quando o Diego falou, quando eu tinha 16 anos, eu queria ser muitas coisas, é a idade que eu tenho agora. E eu aceitei Jesus tem 1 ano e pouco, mais ou menos. E eu lembrei de, antes de eu aceitar Jesus, que o meu plano era fazer mais de 3 faculdades, e estudar e ter uma vida assim, confortável, ter uma estabilidade financeira. E o depois disso, o que mudou? Acho que uma das coisas a grande coisa que mudou, no caso, é que antes de tudo isso, antes do meu futuro, a minha carreira, eu penso em ser uma filha, né, ter aceitado a paternidade de Deus. E os planos, a minha prioridade hoje é ser uma boa filha, servir na casa do Senhor. Acho que isso foi o que me impactou. Amém, amém. Eu até anotei aqui, Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Quando o espírito de covardia me domina, eu estou debaixo de qual espírito? Né? Me fez lembrar da época, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, quando eu ganhei meu primeiro violão. E meus pais me colocaram na aula de instrumento. E aí eu pensei, se eu estivesse hoje, aos meus 31 anos de idade, me dedicado, quando o Senhor me deu essa oportunidade, eu estaria aqui hoje na IB Supere, adorando o Senhor com o meu violão, quem sabe ensinando outros, fazendo discípulos, fazendo novos adoradores, e eu deixei essa oportunidade passar. Então, isso me impactou bastante. Acho que ele estava falando sobre, quando ele estava falando sobre edificar
ouso fluir, eu lembrei de uma frase que eu escutei há pouco tempo atrás, que fala que o pregador falou assim: um dos problemas de Jesus ainda não ter voltado, além da igreja ainda ter que amadurecer, é que poucos fazem muito e muitos fazem pouco ou nada. E a colheita está aí para ser feita, né? Acho que é isso. Exatamente. Acho que uma das coisas assim também é tipo, às vezes a pessoa pensa, ele falou agora ou nunca, mas tipo, a dificuldade, eu tenho medo, eu tenho nervoso. Mas assim, eu tenho medo e nervoso também, mas a cada tipo, Deus te dá oportunidades, você tem que dizer sim para Deus, né? Acho que esse ano foi um ano difícil para todo mundo, mas tipo, teve gente, tipo, eu fiquei um tempo parada, tanto que eu falei com o nosso líder Alan. Eu falei, Alan, eu não quero perder, eu quero voltar, mesmo que seja nos 45 minutos de segundo tempo, eu quero voltar, porque eu não quero perder mais tempo. Eu perdi quase um ano ficando parada, estagnada no mesmo lugar, por parar de dizer sim para o que o meu pai queria para mim. Acho que isso, né? Exatamente. Marcou, lugar. Né? É quanto você está distante de mim, quanto eu estou falando. Né? Quando a gente está distante de alguém que está falando, como eu posso ouvir o que a pessoa está dizendo se eu estou distante? A partir do momento que eu me aproximo, eu começo a entender os propósitos de que Deus tem para mim, eu começo a ter sensibilidade na área que o Senhor quer que eu atue. Exatamente. Eu começo a sentir paixão, eu começo a ser avivada, reavivada, de acordo com a proximidade, de acordo com a oportunidade que eu dou ao meu coração de ouvir a palavra do Senhor. Sim, exatamente. A gente vai sendo aperfeiçoado pelo Espírito, né? Exatamente. Não é da noite para o dia. Você não impõe condições a Deus, não impõe condições a Deus. Quando Jesus te chama, a única resposta é o quê? Partiu, né, não? O que o Diego falou. Partiu. Partiu. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de curtir nossa página no Instagram, @JuventudeSupere. Compartilhe esse vídeo. Seja uma semente de vida na vida de outros. Deus abençoe você. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.